Fala, minha amiga, meu amigo do mercado financeiro, ó. Bom dia. Você que está ao vivo com a gente, né? Neste sábado. Se você está aí no futuro, seja bem-vinda, seja bem-vindo também, para a gente falar sobre a renda fixa elementar, né? Muita coisa que nós vimos, se você não assistiu, tem uma live que eu fiz na quinta-feira, então a live anterior a essa, você vai achar fácil, que a gente acabou falando de renda fixa pré-fixada, pós-fixado, falamos de o que é cupom, o que é um título zero cupom, o que é ágil, o que é deságil. Isso é muito importante para a prova da Ancor, porque na prova da Ancor são 7 questões, basicamente ali de renda fixa, e muitas delas envolvem questões de títulos públicos e que usam essa denominação básica que a gente falou, tá? Então eu vou responder uma série de questões aqui, abordando, são questões que são o cheiro da Ancor, e a gente vai abordando esse assunto, tá bom? Então vamos lá, vamos aclimatando, pode colocar, Murilão, vamos aclimatando, para você entender como a banda toca, beleza? Vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho mais a tela aqui, acho que ficou muito pequena. Tá enquadrado aí, Murilão? Tá, né? Então você tá vendo aí. Um investidor resgatou um CDB 30 dias após realizar a operação. Então isso aí tem a ver com o que a gente falou anteontem em tributação. Ao realizar o cálculo de tributação e rentabilidade, então ele foi lá, resgatou, ou até antes dele resgatar, ele falou, pessoa, cara, quanto que será que vai ser ali mais ou menos a minha rentabilidade? A rentabilidade bruta é aquela que não se tira a tributação, né? Então você vai lá e compra um CDB que está pagando 13, 12% ao ano de juros, 12%. É o anunciado. Então essa aí é a rentabilidade bruta, é o anunciado. Só que tem imposto de renda, né? A maioria dos produtos de renda fixa, eles acabam tendo imposto de renda. E também IOF, quando a gente tira a tributação que a pessoa tem que pagar, a gente vai calcular a rentabilidade líquida. Tirou o que sobrou, aí isso sim é a nossa rentabilidade, a gente calcula em termos percentuais, né? Aí você chega lá, pô, os caras anunciaram o CDB a 12%, quando você fez as contas, o que sobrou em relação ao que você investiu está dando 9%, 10%. Então aqui ele resgatou um CDB 30 dias após fazer a operação. Aí ele foi lá fazer os cálculos, o que aconteceu? Vamos lá. Letra A, ele vai ter que calcular primeiramente o imposto de renda e em seguida o IOF. Letra B, ele vai ter que calcular primeiro o IOF e depois o IR. Letra C, ele vai calcular apenas o IOF ou ele vai calcular apenas o IR? Bom, o CDB a gente sabe que é possível que haja incidência de IOF e que de imposto de renda sempre vai ter. Tá. Bom, isso não ajudou, né, professor? Então vamos pensar em prazo. Você só vai pagar IOF em um CDB se você resgatar o seu investimento até o 29º dia. No 30º dia, a alíquota é 0. Tá até aqui, ó. Até a tabelinha que nós vimos na aula. Tá até aqui, ó. 30º dia. Tá vendo? A alíquota 0. E foi realmente o que ele fez. Ele resgatou no 30º dia. Então não tem mais IOF. Ele vai pagar só o IR. O IR ele não escapa. Não importa o prazo. Se ele resgatar no primeiro dia, no 70º dia, no vencimento, se ele esperar, não interessa. Ele vai sempre pagar IR. E o IR obedece também essa tabela regressiva aqui, ó. Olha lá. Se ele resgatar até 180 dias, ele paga 22,5%. Até 360 dias, 20%. Até 720 dias, 17,5%. Acima de 720 dias, 15%. Ah, professor, mas eu tô olhando. Aí alguém já vai colocar assim, né? Coloca lá nos comentários, no futuro. Eu tô olhando aqui em 2026 e isso já mudou, já não é mais assim. Beleza, cara, mas nós estamos gravando
essa live aqui no dia 2 de agosto de 2025. Então, até o final, o imposto de renda só pode ser mudado no próximo ano. Então, o que o governo fizer de imposto de renda, ele só vai poder mexer no ano que vem. Então, a gente está em 2025, é assim que a banda tocava em 2025, tá? Então, imposto de renda e IOF, as duas são tabelas regressivas, mas só há incidência de imposto de renda sobre os rendimentos. Lembrando que o imposto de renda é só sobre os rendimentos, ou sobre o lucro, né, sobre o ganho. Né? Então, não, o IOF não. O IOF seria aqui, no caso, só os rendimentos. Tributação é só sobre rendimentos ou ganho. O IOF é só sobre os rendimentos e o imposto de renda é sobre os rendimentos e sobre o ganho de capital. Então, o imposto de renda, na venda de ações não tem IOF, mas tem imposto de renda. Então, você comprou a ação por 50, vendeu por 55, sobre esses R$5 de lucro vai haver a incidência de imposto de renda. Então, voltando para a nossa questão, a letra certa é a D. Ele vai calcular só o imposto de renda, porque não tem IOF, é até o 29º dia. Vamos supor que tivesse sido, se ele tivesse resgatado no 27º dia. No 27º haveria IOF e imposto de renda. O primeiro a ser calculado é sempre o IOF. Do que sobrar, calcula-se o imposto de renda, tá? Mas aqui não teve IOF, que foi no 30º dia. Muito bom. Outra, opa, quase caí. Tem aqui uma trava, não tem? Tem uma trava aqui que segura ela. Agora perdi. Segunda. Aqui vai falar de títulos públicos. E aí eu vou explicar para vocês o conceito de ágio, deságio ou preço ao par. Vamos lá. Uma NTN-B, se você não sabe, você vai saber durante o curso e durante mais lives, é uma nota do Tesouro Nacional Série B, que é aquela em que você, quando investe o seu dinheiro, você recebe a inflação mais uma taxa fixa, tá? E essa taxa fixa varia de acordo com o mercado. Então a Selic subindo, a Selic caindo, essa taxa fixa também sobe ou também cai. Só que esse título, ele tem uma peculiaridade. Ele é um título que paga cupom. Ou seja, que adianta juros. Então quando você comprar uma NTN-B com vencimento para 2029, 2035, você não vai esperar, não vai ter que esperar chegar 2029 para receber alguma coisa. Não precisa, porque semestralmente você recebe cupom, juros. Juros de quantos por cento? 6%. 6%. Ó, tá aqui, ó, tá falando aqui, ó. Juros de 6%. Beleza? Então eu vou até colocar aqui uma caixinha. Ah, mas eu não sabia disso, não precisava você saber, não tem problema. A gente está fazendo essa bateria de exercícios e as aulas para tocar os conceitos e para que você responda as questões e pegue o conhecimento. Na NTN-B tem cupom de 6% ao ano. Beleza. Então, todo mês, todo semestre você recebe quase 3 no primeiro semestre e quase 3 no segundo. Não é juros simples, não é dividido por 2. Dá 2,90 e pouco. Que é como se você reinvestisse o cupom, né? Esse título, ele adianta 6%. Só que, quando ele foi vendido, ele está pagando IPCA mais
5,82% ao ano. Então, repare. Esse aqui, ó, em vermelho, é a remuneração final do título. O título vai sempre pagar a inflação, através do IPCA, mais 5,82 ao ano. Só que aí você vai perguntar para mim, ué, professor, ele quer pagar 5,82 ao ano? Só que você mesmo acabou de falar que ele adianta 6% ao ano desses juros? Sim. A intenção dele é pagar só 5,82 ao ano. Só que ele é obrigado a adiantar 6%, porque essa é a característica do título. Aí, professor, mas essa conta não fecha. Porque se ele adiantar 6% de juros ao ano, a remuneração dele vai ser 6%. Concordo. O que o Tesouro Nacional faz para que a conta feche? Ele vai vender esse título mais caro. Vendendo esse título mais caro, adiantando os juros de 6%, mas vendendo esse título mais caro, ele vai fazer com que a remuneração de quem comprou o título seja menor, caia para 5,82. Aí, na live de quinta, eu expliquei o quê? Quando o título, ele tem uma remuneração menor do que a taxa de cupom, significa que ele vai ter que ser vendido mais caro do que seria em condições normais. E quando ele é vendido mais caro do que em condições normais, esse título está sendo negociado com ágio. Ágio. E o que é ágio? Vamos lembrar. Ágio é quando o preço unitário do título, aquilo que você pagou no título, é maior do que o valor nominal, ou seja, o valor nominal, o valor de face, o valor que você tem a receber no futuro. O PU é maior. Então, por exemplo, eu pago 1.010 para receber 1.000 no vencimento. Ué, professor, mas que vantagem você vai levar comprando um ativo por 1.010 para receber 1.000? No meio do caminho eu recebi juros. Juros interessantes, que fizeram com que essa operação compensasse. Pegou? Agora, professor, e se o cupom tem que ser sempre 6 nesse título, né? Sim, nesse título é 6 e na NTNF, que é a prefixada, é 10. Mas nesse aí, 6%. E se o título tivesse sendo negociado com o IPCA mais 6%? O que aconteceria? Bom, o título estaria sendo vendido ao par. Ao par, quando o cupom e a remuneração do título são iguais. Quando isso acontece, você vai comprar por 1.000 e vai receber 1.000. Sei lá, se for esse caso aqui, não, né? Esse caso que você vai comprar por 5.100 e vai receber 5.100. Vai comprar por 5.300 e vai receber 5.300. Ao par. Por quê? No ao par, o valor nominal é igual ao preço unitário. Agora, professor, o mais comum é o título ser vendido com deságio, não é? Exato, deságio. Por exemplo, a LTN, que é o Tesouro Pré-Fixado, ele é vendido com deságio. Só que a gente já sabe que você vai sempre receber 1.000 no vencimento. Sempre 1.000 no vencimento. Só que você compra ele por um valor inferior a 1.000. Você compra dependendo do vencimento, né? Você vai pagar 700, 800, dependendo da taxa de juros e da data até o vencimento. Então eu pago 750 para receber 1.000 no vencimento. A diferença são os juros que eu recebi. Quando o PU é menor que o valor nominal, PU menor que o valor nominal, ou seja, paguei 750 e o valor nominal é 1.000, aí o título está sendo vendido com deságio, tá? Não tem nada a ver esse título negociado em alta aqui. Não existe essa denominação. Outra pergunta aqui, justamente sobre essa LTN que eu estou falando para vocês,
que é a letra do Tesouro Nacional, o Tesouro Prefixado, aquele que você sempre recebe 1.000 no vencimento. Essa é uma questão muito comum da Ancor. A gente vai ter muito mais conteúdo de títulos públicos, mas eu vou adiantando aqui já algumas coisinhas e aplicando, né, ao que nós estudamos. É uma de completar a lacuna. A Ancor gosta desse tipo de questão. Segundo a legislação pertinente, o valor nominal de uma LTN, ou seja, o valor que o investidor vai receber no investimento, será múltiplo de 1.000. Ou seja, ele vai sempre ser vendido com o valor nominal de 1.000, ou seja, o valor que eu tenho a receber no vencimento, com rendimento definido por meio de, né? Então, de o quê? Ágio ou deságio? Se o valor nominal vai ser sempre de 1.000, isso significa que eu vou sempre num título pré-fixado como esse aqui, que é 0 cupom, não paga cupom. Nesse cara, eu vou sempre comprar esse título com o rendimento definido pelo deságio. Deságio. Então, eu vou pegar e vou comprar esse título por R$ 895, faltando um ano para o vencimento, então uma taxinha ali de 11%, 12%. Então, quanto maior o deságio, maior é a taxa de juros que eu recebo. Então, deixa eu colocar aqui, eita, aqui, a primeira caixinha é deságio. Então, o título pré-fixado que não tem cupom, ele vai ser sempre vendido por meio de deságio. Vence, eu recebo 1.000, eu compro por 800, por 750, tá? Então, a gente já pode tirar, por exemplo, a e AC. Essa já era. Deságio sobre o valor nominal. Por quê? O valor nominal vai ser sempre de 1.000. E esse valor nominal não é corrigido, por exemplo, pelo IPCA ou pela Selic. Isso acontece nos outros títulos, né? Nos pós-fixados e nos híbridos. No título pré-fixado desse, o valor nominal não muda, ele não é atualizado por nenhum índice. Agora, aquele que é corrigido pela inflação, a inflação sempre corrige o valor nominal dele. E ele paga cupom? Não, não paga cupom. A LTN, eu estou falando isso, repito, a gente vai aprofundar mais esses títulos, mas eu falei na nossa live um pouco deles, mostrei até a plataforma, por isso que eu estou explorando esses conceitos aqui. Ele não paga cupom. Quem paga cupom é a irmãzinha dele, a nota do Tesouro Nacional série F. Sem PGTO de cupom. Tá aqui. Então a correta é a letra B. Segundo a legislação pertinente, o valor nominal de uma LTN, uma letra do Tesouro Nacional, será múltiplo de 1.000, com o rendimento definido por meio de deságio sobre o valor nominal e sem pagamento de cupom. Ele não paga juros antecipados, ele não antecipa juros. Boa. Mais uma. Essa é fácil, né? Um título de dívida. Título de dívida é um título de crédito, um título de renda fixa, que paga juros mais o principal apenas no vencimento, se chama... Então eu fui lá, fiz um investimento num título de renda fixa, e aí é o seguinte, ó, o assessor, o consultor, ele me explicou o quê? Ó, o senhor vai investir aqui, digamos lá, R$10.000, comprando vários títulos, né? E aí o senhor está investindo nesses títulos que o senhor está comprando, o senhor só vai receber o valor que o senhor investiu mais os juros quando eles vencerem.
Ou você foi lá investir só num título só, esse aí que você está investindo, você só vai receber o que você investiu mais os juros no vencimento. O nome desse cara, qual é esse tipo de título? Mais cupom, bullet, promissória ou título amortizável? Bom, não existe título mais cupom, eu inventei esse nome. O nome do cara é bullet ou zero cupom. Quando o título não paga cupom e você recebe o valor que você investiu, mais os juros no vencimento, o título se chama bullet ou zero cupom. Não é promissória, que é um tipo de promessa, né, de pagamento, e não é um título amortizável, ou seja, que quem emitiu pode resgatá-lo, né, a qualquer momento, né? Ao contrário. Um título amortizável é o quê? Uma empresa emitiu uma debênture e ela vai lá e fala assim, ó, agora é o seguinte, ó, eu consegui o dinheiro e já vou antecipar, já vou devolver o dinheiro para vocês. Isso é um título amortizável, que não é o caso, aquilo que a gente está falando. Então, um título de dívida que paga juros mais o principal apenas no vencimento se chama bullet ou zero cupom. Letra B é a correta. Vamos lá. Títulos bullets, também chamados de zero cupom, como as LTN, Letra do Tesouro Nacional, ou Tesouro Prefixado, costumam ser vendidos com deságio em relação ao valor nominal. Ou seja, repetindo, o valor nominal é de 1.000, você vai comprar por 700 e pouco. Ah, vence daqui a um ano, o valor nominal é de 1.000, você vai pagar 910. O valor nominal é de 1.000, vence em 2 anos, eu vou pagar 800 e pouco. Sempre com deságio. Deságio. Isso significa que, então, o título será vendido por um valor inferior ao seu valor nominal? Letra A. Letra B. O título será vendido por um valor superior ao seu valor nominal? Letra C. O título será vendido por um valor igual ao seu valor nominal? Ou letra D. O título será vendido ao par? Título bullet, título que não paga cupom, como a LTN, ele é sempre vendido com deságio. Com deságio, isso a gente já sabe. E um título vendido com deságio é aquele que o PU, o valor no qual ele é vendido, é sempre inferior ao seu valor nominal. Inferior. Então o valor nominal da LTN é sempre 1.000. 1.000. Quando eu for comprar esse título, eu vou comprar ele sempre por 1.000. Isso aqui é deságio. O PU, o preço que eu paguei, é sempre menor do que o valor do título que eu vou receber no vencimento. No vencimento. É isso. Era a letra A. Mais uma. O Banco Central e a CVM determinam que o preço dos títulos e também das cotas de fundos de investimento seja atualizado diariamente pelo valor de mercado. A esse conceito damos o nome de quê? Daily Yield, marcação a mercado, marcação na curva ou Yield to Maturity? Daily Yield não existe, eu inventei. Yield to Maturity não tem nada a ver com isso. Yield to Maturity é a taxa, a remuneração que você recebeu ao ficar com o título até o vencimento dele, tá? Sobra marcação a mercado e marcação na curva. Marcação a mercado é a atualização diária do preço dos ativos. Bom, vamos explicar. Vamos pensar que você comprou um título do Tesouro Direto que vai vencer em 2028. O seu plano era o quê? Professor, o meu plano era fazer um bom investimento e resgatar ele em 2028. Estava pagando uma taxa boa, 14% ao ano. Falei, vou ganhar um dinheiro com isso aí. Tá. Mas, professor, eu não consegui ficar até 2028 com o título. Tive que resgatar antes.
Então agora a gente tem que entender um ponto aqui que é muito importante. O Tesouro te prometeu, nesse caso, 14%. Só que essa promessa só vale caso você fique com o título até o vencimento. Então ele diz assim, ó, eu garanto que vou te pagar esses 14% se você carregar o título, ficar com o título até o vencimento. Agora, professor, mas por que ele não garante se eu resgatar antes? Porque os preços dos títulos do Tesouro Direto e de muitos outros, eles podem mudar até 3 vezes no dia. Eles obedecem à cotação dos contratos futuros de DI negociados na B3. Então, um título que você comprou hoje, que está oferecendo 14% hoje, na segunda-feira ele pode abrir oferecendo 14,15%, no meio do dia ele pode voltar para 14% e no final do dia ele pode cair para 13,90%. Aí na terça-feira, ele pode estar oferecendo 14,5, vai para 14,70 e volta para 14,60. E assim vai indo. Por quê? Ele obedece à chamada curva de juros. Os juros da economia praticados e eles mudam diariamente. Não é aquela taxa Selic que é uma meta fixada pelo Banco Central. O Banco Central fixa uma meta e ela tem efeitos na política monetária. Agora, quando o pau canta, os preços e as taxas de juros acabam mudando muito. Isso se chama marcação a mercado. Então vamos supor, eu comprei o título a 14, aí tive que resgatar depois de 3 meses. Quando eu fui resgatar, a taxa tinha aumentado para 15. Ou ela tinha caído para 13. Então eu vou achar aqui uma situação. Separei até aqui, a gente está na 6, né? Separei até aqui um slide que vocês precisam entender. A relação entre juros e preço de títulos na renda fixa, ela é o contrário do que muita gente pensa. Quando os juros de um título sobem, o preço dele cai. Então o título estava sendo vendido por 820 quando a taxa estava 15%. A taxa subiu para 17%, ele vai ter que ser vendido por 810, 805. E o contrário também vale. Quando os juros de um título caem, o preço de um título sobe. Então, preciso que vocês entendam disso, porque, vou explicar aqui, Vou pegar algumas situações, tá? Para vocês entenderem. Um CDB pré-fixado com vencimento em 252 dias úteis, ele pagava, né? 13% de juros ao ano. Se o valor nominal do título era 1.000, qual que é o PU desse título? Então vamos lá. Primeira situação, tá aqui, 13% ao ano. Tá aqui. Quando a gente faz essa conta que vocês vão fazer comigo, você vai colocar na calculadora que você vai receber 1.000 no vencimento, que o título está pagando 13% ao ano e que a taxa de juros é de 13%, restando 252 dias úteis. Quando você fizer essa conta, jogar esses dados na calculadora, você vai chegar à conclusão que o título vai ser vendido por R$ 884,96. Boa. Agora é o seguinte. Estava pagando 13. Depois de um certo tempo, vamos supor, passados 15 dias, a economia mudou, deu ruído aqui, ruído ali, e inflação e não sei o que lá.
E aí esse mesmo título aqui, ele passou a ser vendido com uma taxa de juros de 15% ao ano. O mesmo título. Tá? Beleza. Agora, se você parar para pensar, você sempre vai receber 1.000 no vencimento. Vocês estão vendo aqui a distância? Vou até pegar aqui, ó. Formas. Vou pegar aqui uma... Aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Vocês estão vendo o tamanho dessa barrinha? Deixa eu aumentar essa barrinha aqui. Tamanho e posição. Não, é a largura. Aí. Não, não é isso, né? É a largura. Como é que seja, vai. Já vou... arrumar essa linha. Aí. A largura dela. Meter uma corzona aqui, uma... Aí. Tá aqui. Vocês notaram que... Olha o tamanho dessa linha verde. Eu até coloquei aqui essa linha lilás para vocês compararem. Vocês estão vendo o tamanho da distância entre os 884,96 e os R$1.000? Sei, eu acho que está dando aqui 2 centímetros, né? Lembre comigo que a gente sempre vai receber 1.000 nesse título e na maioria dos títulos de renda fixa pré-fixados. Como os juros são de 13, a distância entre o valor que eu vou receber no vencimento e o valor que eu vou pagar, ela é de 13%. Tá aqui. Aqui. Aí eu vou pagar R$ 884,96 para receber 1.000. Beleza. Agora, se a taxa de juros aumentar para 15% ao ano, a distância que era de 13 entre o preço que eu tenho que pagar e o valor que eu vou receber, a distância era de 13, ela aumenta para 15. Aumentou. Vocês estão vendo aqui agora, ó. Aumentou, eu vou ter que aumentar aqui o tamanho do negócio aqui, ó. Aí, ó, aumentou. Taxa de juros aumentou de 13 para 15. Agora, se no vencimento eu recebo sempre 1.000, a única maneira de eu aumentar essa distância, os juros que eu estou ganhando, é reduzindo aonde? O preço do título. Olha lá, o preço do título quando era 13%, você pagava R$ 884,96. Aí, quando os juros aumentaram para 15%, o preço caiu. Por quê? Os juros aumentam, o preço cai, porque a única maneira de fazer com que você ganhe mais é reduzindo o preço que você vai pagar no título. Eu continuo recebendo 1.000, mas agora eu vou pagar menos. Eu vou pagar 869, por quê? Porque eu vou ganhar mais juros. Percebeu? Juros subiram, o preço do título caiu. Agora, supondo que tenha acontecido o contrário. Os juros de 13 caíram para 10. Pô, a distância era essa aqui. Ela era 13. Do preço que eu vou pagar, do valor que eu vou receber. Agora ela caiu para 10. Juros caíram. Aqui, ó. A única maneira de eu reduzir essa distância entre o preço que eu vou pagar e o valor que eu vou receber, ela estava aqui. A única maneira de eu reduzir essa distância é aumentando o preço do título. Ó, a distância era de 13, estava aqui, né? Ó, tá aqui no meio. Aí eu tive que reduzir essa distância para 10.
A única forma, eu não posso mexer com o 1.000, ele é fixo. A única forma que eu tenho é o quê? Reduzir o PU. Por isso, quando os juros caem, o PU sobe. Então, isso é que a gente tem que ter sempre em mente, tá? Isso é marcação a mercado. O fato de eu comprar o título por 13 e daqui a uma semana, se eu quiser resgatar o título está sendo negociado a 12 ou a 15. Eu não vou receber a mesma taxa de juros. Eu vou sofrer da marcação ao mercado. O mercado está lá, me marcando. Ó, tá vendo? Tô te marcando aqui. Você levou uma ferrada. Você comprou a 14 e agora os juros, ou a 13, né? Os juros mudaram, você não vai receber aquilo que você receberia. Só que é o seguinte, você pode receber mais ou menos. Isso a gente vai entender quando a gente for falar da precificação em si. Então a correta é a letra B. O que é marcação na curva? A marcação na curva é o seguinte, se eu comprar o título hoje e ficar com ele até o vencimento dele, que eu falei nem até o dia 1º de janeiro de 2028, o título vai seguir uma curva de rendimentos. Todo ano ele vai me pagar um pouquinho, vai ser somado com o anterior e vai indo, ó, uma curva bem bonitinha. E vai chegar lá no final. Essa é a marcação na curva. Agora, quando é marcação ao mercado, o preço do título fica oscilando. Para quem quiser resgatar antes. Agora, para quem não for resgatar antes, tá lá o cálculo bonitinho. Ó, você vai receber os seus 13%. Ó, até chegar aqui no vencimento. Bom, fácil essa 7. Mas tem muita gente que não sabe. E se cai na prova, você já se lasca, né? O recolhimento de IOF que incidir sobre as operações do Tesouro Direto deverá ser realizado por quem? Bom, para você operar no Tesouro Direto, ou para você comprar um CDB, uma LCI, uma LCA, você precisa ter uma conta num banco ou numa corretora. Então, quando você resgatar o seu investimento, quem é que vai pagar o IOF? Você vai pagar, vai sair do seu rendimento. Mas diretamente não vai ser você. Quem vai fazer o recolhimento, né? Preencher as guias e mandar o dinheiro para a Receita Federal, vai ser o agente financeiro que você tem conta. O XP, o BTG, o Inter, o Bradesco, o Itaú, tá? Então, quem recolhe os tributos em renda fixa, CDB, LCI, LCA, título de tesouro direto, é sempre o agente financeiro. Não é o próprio investidor. O próprio investidor é só quando é renda variável, quando é ações, ETFs. Não é pelo Tesouro Direto, o Tesouro é só a plataforma, não mexe com tributação. E não é pelo assessor, né? É pelo agente financeiro, pelo banco, pela instituição, pela corretora que você tem conta. 8. Um investidor comprou uma letra do Tesouro Nacional por 975. O valor pago pelo título, esse valor que ele pagou, como é que a gente chama? 975,80, como é que a gente chama? Valor nominal? Valor de face? Preço unitário ou yield to maturity? Então vamos ver aqui. Vamos lembrar, né? Nesse título, eu sempre compro por um valor e vou receber sempre 1.000. Os 1.000 serão chamados de valor nominal ou valor de face. Os 1.000 que você vai receber no vencimento. O valor que você vai pagar se chama preço unitário. Preço unitário, PU. Eu pago 975,80 para receber 1.000 no vencimento. PU, preço unitário. Não é yield to maturity, professor. Yield to maturity é a taxa de juros que eu vou receber, tá? Anual até o investimento. Preço unitário, PU. 9. Uma boa. Observe as seguintes hipóteses em relação à precificação de títulos públicos.
Quando PU é maior que o valor de face, ou valor nominal. O título é negociado com ágio? Então vamos ver. Eu pago 1.100 para receber 1.000. É isso que ele está dizendo. Isso configura um ágio? Sim. Lembra? Quando eu pago caro pelo título, pago mais que o valor de face, então a primeira está certa. A primeira está certa. Vou deixar até aqui de... Vou deixar de verdinho. Tá certo. Então, se a primeira está dizendo que o PU maior que o valor de face, o valor nominal, é ágil, então a 2 está errada, porque ele está falando que ágil é quando o PU é menor que o valor de face. Isso não é ágil, né? É deságil. Está errado. 3. Ele está dizendo que o PU, quando é maior que o valor de face, o título está sendo negociado com deságio ou desconto, que também é chamado. Não, está errado. A gente já falou que quando o PU é maior que o valor de face, o título está sendo negociado com ágio. Está errado. 4. O PU menor que o valor de face, menor, então eu fui lá e paguei R$ 975,80 para receber 1.000. Paguei, ó, o PU foi menor que o valor de face. Aí sim nós estamos falando de um título que está sendo negociado com deságio ou desconto. Muito bom. A 1 e a 4 são as alternativas com o maior número de afirmações corretas, né? 1 e a 4. 10. Essa aqui, apesar da gente não ter visto com profundidade os títulos do Tesouro Direto ainda, e no caso aqui uma LFT, eu vou tentar responder para vocês e já tentar enriquecer o entendimento de vocês em relação aqui a ágio. Bom, eu vou até aqui abrir uma caixa de texto. A LFT, se você abrir lá a plataforma do Tesouro Direto, ela é chamada de Tesouro Selic. É um título muito famoso para a gente fazer reserva de emergência, né? Muito usado. Ele tem pouca marcação a mercado, o preço dele flutua pouco. Então ele está dizendo aqui para a gente, ó, em relação a uma LFT negociada com ágio, quer dizer que está caro. Vamos lembrar que a LFT, remuneração, é a Selic. A Selic, calculada todo dia. Você foi lá e comprou, investiu 1.000. O seu investimento ele vai ser sempre alimentado pela Selic, todo dia. Óbvio, você pode resgatar quando você quiser, mas, né, ele tem uma data de vencimento. O que ele está dizendo aqui? Que a LFT está sendo negociada com ágio. Geralmente, quando você abrir lá a plataforma do Tesouro, você vai ver que a LFT, ou Tesouro Selic, ele está pagando Selic mais uma taxinha, que costuma ser 0,05% ao ano. Ele está dizendo aqui que a LFT está sendo negociada com ágio. Se ela está sendo negociada com ágio, ela está sendo negociada, ela está sendo vendida e ela está cara. E se ela está cara, quer dizer que o título não está pagando nem a Selic. A gente vai entender melhor quando a gente fizer os cálculos de cotação e os cálculos de PU desse título, da LFT, da NTNB e da LTN.
Mas eu já te adianto, quando você ouvir falar assim, ah, aquela LFT está com ágio, é muito difícil de acontecer, mas na prova da Ancora eles costumam cobrar isso. A exceção da exceção aqui no caso. Quando você ouvir falar que a LFT foi negociada, está sendo negociada com ágio, significa que ela está sendo vendida mais cara. Alguém vai tomar prejuízo. Tomar prejuízo não, alguém vai ganhar menos. Ou seja, alguém vai ganhar menos do que a Selic. Ou o nome do título é Tesouro Selic. Se ele não te pagar nem a Selic, é porque ele está sendo vendido mais caro do que deveria ser e a remuneração dele está mais baixa. Então, eu já vou adiantando isso para você. Então, a resposta certa aqui, ó, em relação a uma LFT negociada com ágio, nós teríamos um título negociado com taxa de juros inferior à Selic. Guarde isso aí. Não esquenta com essa dúvida agora. A gente vai voltar nisso, tá? E a última questão que eu tinha trazido para vocês aqui. Qual dos títulos abaixo são elegíveis para a garantia de R$250 mil do Fundo Garantidor de Crédito? Lembra que eu falei que o Fundo Garantidor de Crédito é uma vaquinha, um fundo, óbvio, que tanto que o nome é fundo, é um fundo criado pelos bancos e pelas financeiras também, para que eles, como eles emprestam dinheiro, né, pegam o dinheiro emprestado, aliás, para que se um deles tivesse ali, bambeasse um pouco, e tivesse problemas com liquidez, esse fundo socorreria ele. Então, se ele quebrar, se ele tiver um problema mesmo de solidez, de liquidez, o fundo está lá para socorrer quem emprestou dinheiro para esses bancos ou financeiras. Ou seja, quem comprou CDB, letra de câmbio, RDB, LCI, LCA. Aí a pessoa, se o banco quebrasse, a pessoa ela teria o direito de receber no máximo R$250 mil. Ah, mas eu tinha investido lá no banco ZZZ R$1 milhão e ele quebrou. Você só vai receber R$250 mil. Ah, mas eu tinha investido 100 mil. Eu vou receber 250 mil? Não, você só vai receber os seus 100 mil. Eu estou dizendo que ele garante no máximo 250 mil. No máximo. 250 mil. Só que ele só cobre títulos que são emitidos por bancos ou financeiras. Bancos ou financeiras. Como a Crefisa, por exemplo. Ele não cobre títulos emitidos por empresas. Petrobras foi lá e emitiu uma debenture para captar recursos. No Fundo Garantidor de Créditos não vai cobrir. Ele também não cobre títulos do Tesouro Direto, que quem emitiu foi o governo. Então vamos ver qual que é a alternativa correta. Qual dos títulos abaixo são elegíveis para a garantia de R$250 mil do Fundo Garantidor de Créditos? A. CDB? Sim. Letra financeira do Tesouro Nacional? Não. Já disse aqui, né? Tesouro Nacional. Quem emitiu foi o Tesouro Nacional. O governo não cobre. E LCI? LCI cobre, que é emitida por banco. Então já está errado aqui. Ah, por causa dessa letra financeira do Tesouro. E não é nem letra financeira do Tesouro Nacional, né? É letra financeira do Tesouro, LFT. B. Debentures. Não, debênture é título emitido por empresa, não é emitido por banco nem financeira. Debênture não é. Notas do Tesouro Nacional. Notas do Tesouro Nacional. Tesouro Nacional também não é. Que foi emitida pelo Tesouro Nacional. LCI e LCA, sim. São emitidas por bancos. Letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. São emitidas por bancos. Letra C, LCI? Sim. LCA? Sim. CDB? Também. 3 títulos emitidos por bancos, 3 títulos elegíveis à garantia de 250 mil. Então, se você investiu na LCI, na LCA e no CDB e o seu banco quebrou,
Você recebe até 250 mil reais de volta. Ah, mas eu tinha 380 mil investido nesses produtos e o banco quebrou. Você vai receber 250 mil. Tá? Letra C é a correta. Na D fala de debêntures de novo. Então, letra C é a correta aqui. Fundo Garantidor de Créditos. Que a gente também vai maturar e a gente vai falando nisso. Vocês vão reparar que sempre que a gente estiver falando de renda fixa, a gente vai falar do Fundo Garantidor de Créditos. A gente vai falar de imposto de renda, a gente vai falar de IOF. Daqui a pouco, em mais outras aulas, a gente vai falar de leilão dos títulos, a gente vai falar de cálculo dos títulos públicos, para você pegar e arrebentar lá na prova, tá bom? Então, ó, já respondemos aqui 11 questões, já fizemos aquele aquecimento, tá aí, ó, é sábado, arrepia no sábado com os estudos. Ah, professor, mas eu não cheguei ainda, eu estou estudando, não cheguei ainda em títulos públicos. Não tem problema, deixa anotadinho aí, né? Deixa tudo bonitinho, revisa aquilo que você está estudando, refaz e vai seguindo o progresso, tá? Qualquer dúvida, deixa lá na plataforma, chama a gente pelo WhatsApp, tem os grupões. Ah, não tá num grupão? Tá fazendo formação com a gente? Tá fazendo o curso da Ancor, para a prova da Ancor com a gente? Cara, só colocar lá na plataforma, ó, eu tô fazendo o curso, mas não tô no grupão. Me coloca aí no grupão. A gente coloca você no grupo de WhatsApp. Tá bom, Murilão? Deu aqui, ó, gente, vamos estudar no sábado, vamos estudar no domingo. Dia de semana, vamos pegar 1 hora, 2 horinhas, né, sempre, mas no sábado e domingo não tem desculpa. No sábado e domingo vocês precisam estudar 6 a 8 horas no sábado, 6 a 8 horas no domingo para a gente poder fazer essa diferença. Tá bom? Não esqueçam, a gente está sempre com vocês. Vem com o Murilão, vem comigo, vem com a Bela.